O Jornal Rio Doce está de volta e vamos dar continuidade à entrevista com a Laís Drummond, que é advogada e está comentando um pouco com a gente aqui sobre a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a popular OAB. A gente estava comentando no primeiro bloco sobre a questão de como que era o processo da prova. Vamos focar agora nas penalidades. O que leva um advogado a perder a sua carteira da ordem? Então, Davi, nós, como advogados, nós temos que seguir o Código de Ética. Então, muitas vezes o advogado, ele ultrapassa limites, né, da sua profissão, no exercício da sua profissão. O que leva a infringir o que pode levar a infringir, exatamente, algum Código de Ética e levar ao cancelamento. Mas é importante falar também que o cancelamento é assim, é a última penalidade prevista, né, no Código de Ética. Porque pode ser feita uma advertência, uma suspensão. Então, o cancelamento é a última. E também tem todo um processo legal perante o Tribunal de Ética da OAB também. Então, o Tribunal de Ética ele vai averiguar, ele vai dar oportunidade também do advogado de ampla defesa, do contraditório. Então, é o último caso. Um exemplo, quando o advogado comete uma ilegalidade, né, no exercício da sua profissão, pode gerar uma pena de cancelamento e, sim, exclusão da ordem, né, dos advogados do Brasil. Entendi. É bem parecido até com o processo da habilitação de motorista, né? Porque isso, tira exato. a pontuação lá de acordo com o que vai infringir, né? Você infringiu isso. E sempre vai gerar um processo, você vai ter que responder aquele processo pelo Conselho de Ética. Sim, então para poder ser cancelado tem que ser algo muito grave, né? Uma ilegalidade, vamos colocar crime que ele cometeu pelo exercício da profissão, entendeu? E aí ele vai responder tanto no tribunal, no Código de Ética, e também criminalmente, né? Responder os dois processos. Entendi. A gente também comentou no primeiro bloco sobre a questão de quando não se tem a carteira da ordem, não é considerado um advogado, né? Perante a OAB, não é um advogado, é apenas uma pessoa bacharel, né? Popularmente conhecido como bacharel em Direito ou graduado em Direito, né? Que são os pronomes que a gente utiliza aí. Isso mesmo. Quais são os locais que essas pessoas que não têm a carteira podem estar atuando? Então, a advocacia, ela é restrita para quem conseguiu passar nos 2 exames e requerão perante a ordem essa carteira. Então, fica restrita à advocacia. Agora, o curso de Direito, ele é muito extenso, né? Muita gente gosta, se afiniza e tem a intenção de fazer Direito, muitas vezes para fazer algum concurso público que exige, né? O bacharel em Direito, a polícia mesmo, exige, né? Um bacharel em Direito. Muitas vezes a pessoa, ela gosta se dedicar aos estudos, à pesquisa científica. Então, ela pode ser um pesquisador com pós-graduação, mestrado, e vai precisar, né, de uma formação acadêmica. E muitas vezes um professor. Às vezes a pessoa gosta, né, de ser um professor, de dar aula e precisa do bacharel em Direito, da pós-graduação, às vezes em alguns lugares, não sempre, né, pós-graduação e um mestrado. Entendi. E agora, voltando na questão do exame, existe alguma repescagem? Porque caso a pessoa perca por algum motivo, ela tem como justificar e está refazendo o exame? Sim. Na verdade, a primeira etapa não tem como, né? A primeira etapa, se a pessoa passou, ela repete a primeira etapa, né? Já na segunda etapa, vamos supor, a pessoa passa na primeira etapa, faz a segunda, não consegue de primeira. Então, ela não tem que retornar na primeira etapa. Ela pode apenas fazer a repescagem para a segunda etapa, entendeu? Então, tem essa opção. E a questão do advogado aqui no nosso país, né, ter a organização aí, né, da prova da ordem, né, ela só é necessária no Brasil? Os outros países demais também é necessário que o advogado tenha uma carteira para poder se identificar como funcionário da lei? É uma ótima pergunta, porque na maioria dos países, sim, exigem uma prova. Não é uma prova, né, assim, idêntica à nossa, né, mas é uma prova similar. Estados Unidos, por exemplo, ele também institui uma prova, e eu acho que é até um pouquinho mais complicada do que a nossa, porque a nossa já tem aí, né? Infelizmente, o número de reprovados são grandes, porque a prova ela tem um nível de dificuldade bem extenso. Nos Estados Unidos, países europeus também tem a necessidade de fazer uma prova para a pessoa exercer a advocacia. Olá, a gente já está assim caminhando para o final da entrevista. Gostaria de agradecer pela sua participação. Em nome de todos aqui da TV, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente já está se caminhando para o final, o pessoal de casa deve ter pegado um pouco, né? Quem tem interesse em seguir carreira de advogado, tá vendo que não é fácil, hein? Mas não desista não, porque é só correr atrás e ter esforço que tudo dá certo, né? Sim, com certeza, Davi. Muito obrigada, viu? Foi ótimo o bate-papo. Obrigada a todos. O Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Boa noite e até amanhã.